Amém? Hoje, o nosso culto nessa noite, ele tem um gostinho diferente. Isso, pode encostar a porta ali, pode encostar. Porque hoje é o último domingo que nós estaremos aqui. Se Jesus não voltar entre hoje e quinta, o próximo culto será na Arca. E na quinta-feira passada, a pastora já fez aqui uma palavra sobre esse tempo que nós estamos vivendo. E já foi muito difícil lidar com aquilo que Deus está fazendo. Nós estamos vivendo, talvez atrasados, mas conseguimos, como que diz, pegar pelo rabo do foguete. Esse tempo de transição, esse tempo que Deus vem nos conduzindo para aquilo que Ele tem preparado. Aquilo que Ele tem preparado. Só fica aí. Aquilo que Ele tem preparado. E essa mudança que vai acontecer nessa semana, ela vai encerrar um ciclo de 1 ano e 8 meses, alguma coisa assim, em que nós paralisamos praticamente todas as atividades e nos dedicamos à construção. E a gente sabe que a terra clama. A palavra diz que a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos. E neste 1 ano e 8 meses, a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Então essa mudança vai nos proporcionar que a gente consiga retornar a tantas outras coisas que nós paramos, as manifestações do reino de Deus na cidade, nas ruas. Então curta essa noite, aproveite essa noite, porque nosso próximo encontro já será na nova terra. Eu até podia ter preparado uma palavra sobre isso, porque hoje eu falava com alguém sobre o deserto, e a pessoa queria saber o que é o deserto, que muitas pessoas se queixam do deserto. E eu disse para ele, o deserto fala de algumas coisas, fala de um treinamento de Deus, quando a gente precisa aprender a confiar, a depender dele. Toda vez que Deus levou alguém para o deserto, Ele levou para ensinar. Mas, mesmo quando Ele levou Israel para o deserto, o objetivo não era deixá-los no deserto, porque o deserto também fala de transição, de um tempo de transição, um tempo em que se está procurando um caminho, se está procurando um lugar. E quando nós entrarmos na arca, se encerra o nosso deserto. Aleluia. Acho que nem você entendeu isso. Deus. Quando encerrou o tempo de deserto para Israel, eles entraram em Canaã. Canaã simbolizou o fim do deserto. Acabou o sofrimento. E quando nós sairmos daqui nessa semana, quando nós fizermos essa mudança, essa travessia se termina, se completa. Uma travessia que para nós vai levar quase 6 anos e meio. Israel teve que amargar 40 anos no deserto para fazer a travessia, uma travessia de 40 dias. Para nós encerra um ciclo, nós estaremos entrando em Canaã, encerra um ciclo de lugares incertos. Hoje está aqui, amanhã está lá, hoje está num lugar bom, amanhã está num lugar ruim. Então entramos em Canaã. E Canaã fala de um lugar de desfrute, de desfrutar das coisas que Deus vai conceder. E a minha oração é que a gente tenha muita sabedoria para desfrutar das coisas que Deus vai nos liberar quando entrarmos em Canaã.
Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor do Evangelho de Mateus, no capítulo 16. E eu quero fazer uma introdução. Na verdade, eu não vou me aprofundar no tema, eu quero fazer uma introdução a um tema que está muito ligado ao propósito de Deus quando Ele enviou Cristo. Nós temos estudado muito sobre isso. Nós vamos começar lendo Mateus 16, 18. Espírito Santo, há uma presença tão gostosa, há uma presença tão suave. Nós adoramos a Ti, Senhor, porque sabemos que Tu estás aqui. E Tu vieste, Senhor, por nossa causa. Tu não vieste por causa de um lugar, Tu vieste por causa das pessoas. E nós queremos Te agradecer, Senhor, porque quando o Senhor tocou a porta, ela já estava aberta para o Senhor entrar. E nós queremos agora, Senhor, nos alimentar da Tua palavra. Nós queremos agora nos sentar à mesa com Cristo. Queremos comer do pão, queremos beber do cálice. Ministra o nosso coração agora através da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que o nosso espírito esteja receptível àquilo que o Senhor deseja nos conceder, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus 16, verso 18. Aliás, até vou começar um pouco antes para você entender bem esse contexto. Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então nós queremos entender essa palavra, queremos mergulhar no nosso coração. O Evangelho de Mateus, ele começa falando do reino de Deus. Capítulo 3, verso 2 de Mateus, Jesus começa dizendo: é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Quando Jesus vem, existe uma expectativa que foi aflorada quando os magos, os sábios vieram a Jerusalém. Eles vieram a Jerusalém e a notícia se espalhou porque eles procuravam o menino que havia nascido, o rei dos judeus. Então quando Jesus foi procurado por esses reis, por esses magos, esses sábios, eles fizeram o povo lembrar das profecias a respeito do Messias. Então espalhou-se a notícia de que o rei dos judeus havia nascido. Logo depois Herodes manda matar as crianças, porque o desejo dele é que esse rei não assuma o poder, não assuma o governo, porque eles esperavam um rei, um governante, um Messias governante. Então ele manda matar as crianças. E daquele momento em diante, Jesus desaparece de cena. Não aparece nada sobre a infância de Jesus. Ele é levado para o Egito. Deus manda José levar para o Egito. Jesus fica lá no Egito muitos anos. Herodes morre. O Espírito Santo chama José e Maria de volta para Israel. Mas mesmo assim, Jesus não aparece.
É mencionado quando ele tinha mais ou menos 12 anos, que ele vai a Jerusalém com os pais. Ele se perde dos pais, vai para o templo. E com 12 anos eles notam a falta desse filho no meio de toda aquela caravana. E eles acabam voltando e encontrando Jesus no templo. Com 12 anos ensinando os mestres da lei no templo. E ele responde para eles: mas vocês não sabem que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? E depois ele desaparece de novo. Então, mesmo que o inferno desejasse abortar o propósito de Deus, não conseguiria, porque Cristo não estava em evidência. Cristo estava oculto, Cristo estava escondido. Até que chega lá no Rio Jordão, às margens do Rio Jordão. Pouco tempo surge João Batista. Quando João Batista se levanta, as pessoas começam a dizer: esse é o Cristo. Porque ele se levanta com uma palavra violenta, uma palavra de arrependimento, uma palavra que expunha o pecado de Israel. Então eles começam a pensar que João Batista é o Cristo. Então quando Cristo surge lá no Rio Jordão e ele é batizado nas águas, então o próprio Deus trata de apresentar: esse aqui é o meu filho. O próprio Deus diz dos céus, clama dos céus: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E depois ele diz: esse é meu filho amado, a ele eu vi. Então agora volta a evidência: o Cristo. O Cristo. E este Cristo, ele começa falando: é chegado o reino dos céus. Mas o propósito de Deus, o querer de Deus, ele está entrelaçado em duas coisas: o reino e a igreja. Então nós temos aqui o que a palavra de Deus chama de mistério. Temos dois mistérios. Então a palavra fala em Colossenses 1:26. A palavra de Deus fala do primeiro mistério. Colossenses 1:26 diz assim: Colossenses 1:26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então Colossenses diz assim: há um mistério que ficou oculto por gerações. Os profetas falaram desse mistério. Todos os profetas do Antigo Testamento falaram desse mistério. João Batista, o último profeta da antiga lei, ele disse: eu não sou o Cristo, mas ele vem após mim, e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Então João Batista foi o último que fala do Cristo. Cristo foi um mistério. A palavra de Deus dizia: olha, virá um menino, o governo está sobre os seus ombros. A palavra de Deus, ela cita diversas vezes a vinda de um Messias. Então o mistério que esteve oculto, o mistério de Deus, é Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Agora, quando Cristo veio, Israel não reconheceu esse Cristo. Ele não reconheceu esse Messias. Por que eles não reconheceram esse Messias? Porque eles esperavam um governante. Os judeus esperavam um estadista. Os israelitas, eles esperavam um Messias com poder político. Então quando Cristo veio, e ao invés dele assumir uma posição política, ele começa a falar de algo diferente. Ele começa a falar: olha, é chegado o reino de Deus. E ao invés de falar de política, ele fala de um reino. Ele fala de um governo, mas não o governo que eles esperavam.
Então o mistério de Deus não foi reconhecido por aqueles que deveriam reconhecê-lo. Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Então Deus entregou Cristo para aqueles que não são o seu povo, para nós. Esse é o primeiro mistério. Aí a palavra de Deus fala de um segundo mistério, que é a igreja, Efésios 5:32. Então Cristo é o mistério de Deus, e a igreja é o mistério de Cristo. Não sei se você vai entender. Eu vou bem devagarinho para você não dar nó na sua cabeça aí, amém? Então diz Efésios 5:32: grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Amém? Então aqui ele fala da igreja. Então o reino de Deus, ele está entrelaçado com a igreja. Então o que Cristo fez? Cristo, ele apresenta o reino, e o reino apresenta a igreja. Você consegue entender? Cristo apresenta o reino, ele fala do reino, ele mostra o que é o reino, ele manifesta esse reino, ele demonstra o que é esse reino, e quando todos estão começando a entender o que é o reino, ele fala da igreja. Mateus 16:18. Então ele diz ali, ele diz para Pedro, ele faz uma pergunta, ele reúne os discípulos e pergunta para eles: o que as pessoas estão falando de mim? Se eu perguntasse para você, o que as pessoas estão falando de mim? Ele chama os discípulos e pergunta: o que eles estão falando? Eles estão dizendo que você é Elias. Eles estão dizendo que você é João Batista. Eles estão citando grandes profetas que eram violentos. Eles estão dizendo que você é Jeremias. Eles estão dizendo que você é um dos profetas. Mas agora ele quer saber não o que os outros dizem, porque as pessoas podem dizer muitas coisas. Mas ele pergunta então para esse grupo íntimo, para esse pequeno grupo, esse grupo com quem ele conviveu mais tempo. Ele pergunta para eles: e vocês? O que vocês dizem? E aí Pedro se levanta. Pedro, ele sempre foi muito rápido em falar. E às vezes, que é muito rápido em falar, acaba falando bobagem. Mas esse dia Pedro não falou bobagem. Pedro trouxe uma grande revelação. Pedro disse: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Então quando Pedro dá essa resposta para Jesus: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, ele então diz o que está em Mateus 16:18. Muito bem, Pedro. Até se nós lemos o anterior, verso 17, ele diz: bem-aventurado é você, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai. Foi Deus o Pai quem te revelou isso, Pedro. Foi Deus o Pai quem te revelou isso. O que Deus o Pai revelou para Pedro? O que Deus o Pai revelou para Pedro? Que Jesus era o Cristo. Amém? Cristo é quem? O mistério de Deus. Aí Pedro recebe uma revelação e diz: tu és o Cristo. Tu és Jesus o Cristo, o enviado, o ungido. Tu és o Cristo. Então agora Jesus dá uma resposta que muita gente faz confusão na resposta de Jesus. Jesus responde para ele dizendo, conclui, ele segue falando para Pedro: também eu te digo, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra, quem é essa pedra? Jesus. Sobre essa pedra, quem é essa pedra? Cristo. Sobre essa pedra, porque ele disse: tu és o que ele é? O Cristo. Então sobre essa pedra, Cristo, edificarei a minha igreja.
Jesus agora chama atenção para a igreja, não para o reino. Amém? Ele diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele está dizendo: a minha igreja será edificada sobre o quê? Sobre Cristo. Você consegue entender? O que é edificar alguma coisa? É construir. A minha igreja, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele está dizendo: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele está dizendo: qual é o fundamento principal da igreja? Cristo. Então essa semana eu coloquei algo assim: é possível que alguém seja salvo e não esteja numa igreja. E as pessoas disseram: mas não pode, isso não existe. Pois existe. Para ser uma igreja, é preciso que haja um governo. Então nós precisamos entender que toda vez que alguém fala em igreja, essa pessoa pode estar se referindo a uma dessas duas definições de igreja. Primeiro, uma organização, uma entidade religiosa, uma organização religiosa. Então às vezes alguém pode dizer: eu pertenço à igreja tal. Essa pessoa pode estar dizendo: eu participo, eu pertenço a uma organização religiosa. Uma organização religiosa, por força de lei, ela tem que ter estatuto, ela tem que ter diretoria, tem que ter contador, tem que ter CNPJ, tem que ser uma pessoa jurídica. Amém? Tem que ser uma pessoa jurídica, é uma organização. Então, às vezes, quando alguém fala igreja, está falando de uma organização, de um amontoado de letras, de ordenanças, de regras. Então alguém pode estar fazendo parte de uma igreja, organização, mas não no outro sentido de igreja, que é o que Jesus falou. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A igreja que Jesus disse que vai edificar não é a organização, é o organismo. A igreja do que Jesus fala é um organismo vivo. O que é um organismo vivo? Você é um organismo vivo? Por que você é um organismo vivo? Ora, pastor, eu tenho corpo, eu tenho cabeça, eu tenho braços, eu penso, eu decido, eu sou um organismo vivo. Pois a igreja é um organismo vivo. Como assim, pastor? Mas o que fala a palavra de Deus? A igreja não é o corpo de Cristo? Amém? Cristo não é o cabeça da igreja? Então alguém pode estar falando de igreja pensando que está se referindo a um organismo e na verdade está fazendo parte, como diz o termo, na realidade, fazendo parte de uma organização. Porque para existir uma igreja, para que um grupo de salvos se torne igreja, é preciso primeiro, tem o corpo. Quem é o corpo? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós somos a igreja. A igreja não é essa aqui, essas paredes. A igreja não é aquela nova lá. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Onde nós estivermos reunidos ali, estará reunida a igreja. Se nós não tivéssemos para onde ir, não tivéssemos onde ficar, e nos encontrássemos na rua, nos encontrássemos embaixo de uma árvore, nos reuníssemos num calçadão,
na beira de uma praia, em qualquer lugar onde houvessem 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Cristo, ali está a igreja. Ali está a igreja, porque a igreja é um organismo vivo. A igreja somos nós somos a igreja. Nós somos o corpo vivo de Cristo. Mas para se tornar igreja, organismo de Cristo na terra, é preciso que haja um cabeça. Amém? Se alguém tirar a sua cabeça, o que acontece? Você continua sendo um organismo vivo? Não. Você morre. Então, se você pegar um grupo de pessoas salvas que não está ligada à cabeça, que é Cristo, pode ser chamado qualquer coisa. Pode ser chamado de grupo, pode ser chamado de evento, pode ser chamado de ajuntamento, pode ser chamado de qualquer coisa, menos de igreja. Porque para ser igreja, é preciso estar sujeita ao governo de Cristo. Você consegue entender isso? Para ser igreja, para fazer parte do corpo de Cristo, eu preciso estar sujeito ao seu governo. Você consegue entender? Então Cristo vem e diz para Pedro assim: muito bem, realmente eu sou o Cristo, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Qual é a pedra principal sobre a qual a igreja deve ser edificada? Cristo. Que a palavra diz: a pedra que foi rejeitada, a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra que aqueles que edificam não aceitaram, recusaram, não aceitaram Cristo como sendo a pedra fundamental da igreja. Então você pode juntar pessoas e edificar essas pessoas sobre outras coisas. Jesus até falou naquela parábola sobre construir sobre o quê? Areia. Então, quando Jesus conta essa parábola, ele está dizendo que é possível edificar um grupo de pessoas, edificar vidas sobre outra coisa que não seja Cristo. Isso é muito chocante. Porque ele disse que tudo que não estiver edificado sobre a rocha, quem é a rocha? Cristo. Tudo que não estiver edificado sobre a rocha, está edificado sobre areia. Toda vez que um grupo de pessoas está edificando a sua vida sobre uma organização e não sobre um organismo, não é igreja. Toda vez que um grupo de pessoas está sendo edificado sobre qualquer outra coisa que não seja Cristo, que é a rocha, não está edificado sobre Cristo. Cristo não é, ou seja, aquilo que é ensinado não é cristocêntrico. Cristo é a base, Cristo é tudo. Como diz a canção, por Ele, para Ele, tudo foi feito para Ele. Tudo é dele. A igreja se reúne por causa de Cristo. A igreja não se reúne porque tem necessidades. Porque quando Cristo supriu a necessidade das pessoas, quando ele disse para os discípulos alimentar a multidão, e ele multiplica os pães, e ele multiplica os peixes, e quase 10 mil pessoas se alimentam daquele pão e daqueles peixes, e aí vão embora. No outro dia eles descobrem onde está Jesus, e toda aquela multidão vai atrás de Jesus.
Elas foram atrás de Jesus porque elas queriam mais pão e mais peixe. E aí Jesus diz assim: vocês estão atrás de mim só porque eu dei pão para vocês? Vocês estão me procurando só porque eu supri uma necessidade de vocês? Então Cristo nos faz pensar: por que nós estamos aqui? Por que nós saímos de casa? Porque Cristo vai nos dar o pão e o peixe? Ou é por causa de Cristo? Então ele começa a liberar uma palavra muito pesada. E as Sagradas Escrituras dizem que toda a multidão vai se retirando, vai saindo, vai se retirando. Toda a multidão vai indo embora. Todos aqueles que estavam atrás de Cristo com um propósito errado foram embora. Há pessoas que às vezes querem andar conosco, mas elas não querem andar conosco por causa do propósito. Elas querem andar com a gente: eu sou amigo do pastor Fernando, eu vou andar com ele. Mas quem não entende o propósito não aguenta andar com quem entende o propósito. Não suporta. Não suporta. Levar o fardo, pagar o preço, renunciar, negar-se a si mesmo. Não suporta. Quem não entende o propósito não suporta. Então, quando Jesus começou a falar, liberar aquela palavra pesada, as pessoas começaram a se retirar e ficou só os discípulos. Então, Jesus pergunta para eles: por que vocês não foram embora? De novo Pedro: Senhor, nós não vamos embora. Realmente essa palavra é dura. Realmente essa palavra é pesada. Mas tu tens as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Aqueles homens não estavam com Jesus por causa de uma necessidade. Aqueles homens estavam com Jesus porque eles queriam Jesus. O que tem que nos manter indo à casa de Deus, congregando, o que tem que nos manter firmes no propósito, não é se Cristo vai me curar, se Cristo vai me dar dinheiro, se Cristo vai me dar riqueza, mas é Cristo. Como cantava-se, os antigos cantavam: quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Os antigos sabiam o que cantavam. Hoje eles querem que Jesus restitua coisas que Ele mesmo tirou deles. Eles cantam dizendo que o diabo tirou e não foi Deus que tirou. E eles querem de volta o que Deus não quer dar de volta. Porque eles reivindicam o que é seu de direito e nós não temos direito algum. Então eles andavam com Jesus por causa de Cristo, somente por causa de Cristo. Então a palavra diz, ele encerra Mateus 18 dizendo: eu edificarei a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja. Sabe quais são as ferramentas? Ele deu ferramentas para que a igreja fosse edificada. Efésios 5:32. Aliás, já foi 5:32. Efésios 4:11. Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 12. Com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para quem que Jesus diz: eu vou edificar a minha igreja. Que instrumentos eu vou usar para edificar a minha igreja? Os ministérios.
Ele vai usar os ministérios para edificar a igreja. Ele vai usar os profetas, os apóstolos, os mestres, os evangelistas, os pastores, para que eles edifiquem a igreja, para que a igreja possa se mover nesses 5 ministérios. Mas pastor, então eu fui salvo porque Deus quer me levar para o céu? Deus quer me levar para o céu? Pergunta para o irmão, Deus quer levar você para o céu, irmão? Provavelmente todos nós, ou a grande maioria de nós, um dia foi a Cristo pensando, o dia que eu vou morrer, eu vou morrer, mas o dia que eu morrer, eu vou para o céu. Porque Deus disse que vai me levar para o céu. Vamos ver o que diz Colossenses 1:12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o céu? Para o terceiro céu? Para onde ele nos transportou? Para o reino do Filho do seu amor. Ah, não é para o céu que Jesus me transportou. Não, Ele me tirou do império das trevas. Ele me tirou de um governo e me colocou em outro governo. Amém? Ele me tirou do império das trevas e Ele me trouxe para o seu governo. Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino. Então quer dizer, pastor, que se eu morrer, eu não vou para o céu. Ah, isso é outra história. Aí nós já estudamos meses sobre isso. Mas aqui na terra, a questão é simples. Você fica pensando que Deus quer levar você para o céu, mas Deus quer que o céu venha para a terra. Então você quer uma coisa e Deus quer outra. Jesus fez a chamada oração sacerdotal, João 17, e ele fala de muitas coisas nessa oração. Mas uma das coisas que ele diz nessa oração, ele diz assim, ó: não os tires daqui. Não tira ele. Sabe por que Jesus faz essa oração? Porque a primeira coisa que as pessoas fazem quando a vida está difícil, a primeira coisa que os crentes, que os salvos fazem quando a pressão está grande, quando a luta está pesada, quando tudo está difícil, eles dizem assim: não aguento mais, me leva, Jesus. Chega, Senhor, quero morrer, me leva para o céu. Se Jesus fosse orar essa oração egoísta que as pessoas fazem na hora do problema, porque não querem passar problema, está doente, está lá, aí ao invés de dizer Jesus me cura, Jesus me cura, Jesus, aí ele diz assim: Jesus me leva, não aguento mais, quero morrer, Jesus me leva. Aí Jesus ora na oração sacerdotal: não tira eles daqui, deixa eles aqui. Porque o propósito de Deus não é tirar-nos daqui, é que os céus venham para cá. Esse é o propósito de Deus. Mas para que os céus venham para a terra, esse grupo de pessoas precisa estar sujeito a um governo, que é Cristo, ao governo do reino. Olha o que diz a palavra. O que é que Deus deseja? O que é que Deus quer?
qual é a forma que Deus vai usar para que essas coisas aconteçam? Como é que Deus vai fazer isso? 2 Pedro 1,4. Já vou encerrar. 2 Pedro 1,4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Traduzindo, Deus, você nasceu, amém? Você nasceu aqui nessa terra, e a palavra de Deus diz que todos os homens que nasceram, desde Adão, todos os homens que nasceram, os profetas, todos os homens que nasceram, eles nasceram com a natureza adâmica, iguais a Adão, amém? Presta atenção. Então, para que nós pudéssemos nos tornar igreja, para que nós pudéssemos nos tornar reino, Deus precisava colocar em nós a sua natureza, a natureza divina, a vida divina. Então, em Cristo aconteceu algo que nunca havia acontecido. Em Cristo aconteceu algo que nunca havia acontecido. Todo aquele que crê em Jesus, ele passa a ter dentro de si essas duas naturezas: a natureza adâmica e a natureza divina, a vida de Deus. Quem é a vida de Deus em nós? Espírito Santo, Cristo em vós, esperança da glória. A natureza divina em nós é Cristo. Então Paulo fala diversas vezes que essa velha natureza precisa morrer. E aí tem dias que na sua vida se manifesta a velha natureza. Quando que a velha natureza se manifesta na sua vida? O dia em que você não quer negar a si mesmo. O dia que tem gritaria na sua casa. O dia que você tem uma crise de ciúmes. O dia que acontece alguma situação. Esse é o dia que a velha natureza dá o ar da graça na sua casa. A velha natureza está lá. Mas o desejo de Deus é que essa velha natureza que está aí dentro e que quer governar a sua vida e que quer dirigir as suas decisões, que quer que as coisas aconteçam como ela quer, Deus diz: não, essa velha natureza ela não pode mais governar a sua vida, porque agora você tem dentro de você a vida de Deus. E o propósito da vida de Deus na sua vida é manter a vida adâmica, a natureza adâmica sujeita à vida de Deus. Então, quando que a vida de Deus se manifesta na sua vida? No dia em que você, ao invés de brigar, você se cala. No dia em que você, ao invés de dizer eu quero assim, ou orar dizendo eu quero assim, e você começa a orar: Senhor, seja feita a tua vontade. Aí a natureza de Deus, a vida de Deus está se manifestando na sua vida. Durante um dia inteiro, quantas vezes a natureza adâmica governa a sua vida? E quantas vezes a vida de Deus governa a sua vida? Quantas vezes é Deus governando e quantas vezes é você governando? Então, você quer ver? Eu oro tanto e eu peço para Deus. Eu não sei por que Deus não resolve. Eu tenho esse problema de raiva. Não sei por que Deus não resolve. Eu não queria ser uma pessoa descontrolada.
Mas eu oro e Deus não muda isso. E quando eu vejo, eu já estou estourando. A resposta é simples. Quem governa a sua vida? É você ou é Cristo? Enquanto você governar a sua vida, as crises, o descontrole, seja em qualquer área que seja, não é Cristo governando a sua vida. Não é Cristo governando a sua vida. Quando você se descontrola, quando você fala mais do que deveria, seja em que área da sua vida, Cristo, ele se afasta, porque quem está governando é você, não é ele. Não é Cristo quem está governando, quem governa é você. Mas aí você fala, enfim, acontecem as coisas, você diz, por que Deus não muda isso? Deus não vai mudar o que não está sob o governo dele. Então, muitas vezes, Deus governa áreas, mas não governa tudo. Deus governa áreas, mas não governa tudo. E as áreas que Ele governa, vai muito bem, glória a Deus. E as áreas que Ele não governa, são as áreas que te envergonham. São as áreas que você passa vergonha, porque é você quem governa. Mas você é a igreja, você tem que estar debaixo do governo de Cristo. Você tem que manifestar Cristo. Amém? Então Jesus ensina: o reino gera a igreja. A igreja, sobre o governo do reino, manifesta o reino. São duas coisas que andam junto: reino e igreja. Vamos orar. Talvez hoje você precise dizer a Jesus: Senhor, eu quero entregar ao teu governo, todas as áreas da minha vida. Quais são as áreas que você não tem permitido que Cristo governe? Quais são as áreas que você insiste em governar no teu estilo, no teu jeito, da tua forma, da tua maneira? É Ele quem governa? É você quem governa? Se é você quem governa, então hoje é um bom dia para você entregar a Ele essas áreas que Ele ainda não governa. A nossa vida, ela é dividida em muitas áreas. Ele governa o teu casamento, Ele governa as tuas amizades, Ele governa o teu trabalho, a tua vida profissional. Às vezes as pessoas dizem: a minha vida secular. Não existe vida secular e vida dentro da igreja. Existe uma só vida. Ele governa as tuas finanças, Ele governa as tuas emoções. Quais são as áreas que Ele não governa? Feche os seus olhos.